Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rian e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como montar a primeira imagem de vocês em Docker. Bom, eu vou falar um pouco de teoria e depois a gente vai direto para a prática, tá? Vamos lá. Primeiramente, o que é uma imagem Docker? Eu já havia falado nos outros vídeos, mas só para recapitular, uma imagem Docker não é nada mais nada menos que uma receita para alguma coisa ser feita. No caso do vídeo passado, eu usei o exemplo da receita de bolo. Nesse vídeo aqui vai ser a receita para uma API Node funcional, uma API bem simplesinha, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes o que é a API, o código, vou entrar mais em detalhes sobre o Docker, tá? Bom, vamos lá. O que vocês têm que entender? Sempre que vocês forem fazer uma imagem Docker construir do zero, vocês têm que ter um arquivo que chama Dockerfile. Por regra, ele tem que ser escrito desta forma aqui, ó, D maiúsculo, Dockerfile. Por regra, ele tem que ser escrito assim, senão seu código muito provavelmente vai quebrar e não vai buildar, enfim. Precisa ser escrito assim, e esse Dockerfile fica na raiz do código, independentemente da linguagem. Eu vou mostrar mais tarde para vocês. Bom, vocês precisam entender algumas coisas antes da gente prosseguir, que são algumas instruções que é o padrão do Docker. Lembra que é uma receita de bolo? Então, o Docker tem suas próprias instruções. A instrução from, ela é a primeira instrução que você vai colocar no seu Dockerfile, tá? Toda imagem depende de outra imagem para funcionar. Nesse caso do exemplo, a imagem do Node, porque nós vamos fazer uma big Node, então nós precisamos da linguagem Node instalada, que a gente instala essa linguagem Node dentro do nosso container. Então a gente vai pegar o from imagem Node, nós vamos fazer nossas coisas. É basicamente para isso que o from serve. O Workdir. O Workdir é o nosso diretório de trabalho. É nele que a gente vai definir onde que a gente vai executar os comandos, qual os arquivos a gente vai estar trabalhando em cima dele e aonde nós estamos. É o Workdir, nosso diretório de trabalho, certo? O comando copy, run e no Dockerfile no caso. O copy, nós vamos copiar arquivos, ele é muito explícito, nós vamos copiar arquivos. E o run, nós vamos rodar alguma instrução no terminal, certo? Seja qualquer instrução. Um exemplo nós vamos usar no vídeo que é o npm start, o npm install, que é para instalar pacotes, certo? A gente não ficar digitando no terminal em si, tá? O container faz tudo isso para nós. O expose. O expose ele vai documentar a porta que o container vai usar. Se você já mexeu com alguma linguagem de programação, uma API, você sabe que cada linguagem por padrão tem o seu web server, e seu web server roda numa porta. A do Node roda na 3000 por padrão, a do Spring Boot roda na 8080, a do Flask roda na 5000, enfim. Só que esse expose do container, ele não vai falar de fato que esse container vai rodar nessa porta. Ele documenta, ele só deixa anotado, ó, o expose fala assim, ó, o container é para rodar na porta 5000, mas não é regra ele rodar na porta 5000. Ele só documenta. Muito importante vocês decorarem isso para uma entrevista ou para outra coisa. Ele somente documenta a porta que o container roda. Ele não define a regra da porta. Bom, vamos direto para a prática agora. Vamos fazer porque eu acredito que o melhor jeito de fazer é a prática. Vamos lá, certo? Bom, eu tenho uma API bem simples de Keynote. Basicamente, quando você roda ela e acessa a rota main dela, ela vai te devolver que a API está funcionando. A minha primeira imagem do Docker está funcionando. Bom, isso aqui é um package.json, bem simplesinho, sim. Eu não vou me aprofundar em código, tá? Lembra que eu havia dito para vocês que o primeiro passo é criar o Dockerfile? Ele tem que estar na raiz do projeto, o seu Dockerfile. E você escreve da seguinte forma: Dockerfile. Se você está certo, vai aparecer a baleiazinha aqui do Docker, enfim. O primeiro passo após você criar o Dockerfile é usar o from. No caso, lembra que eu te falei? O from, ele depende de uma imagem para fazer a sua imagem. Como a gente está fazendo em Node, a gente precisa da imagem do Node para rodar aqui. Se a gente instalar na nossa máquina o Node, a gente precisa instalar no container para rodar. É sempre recomendado vocês buscarem imagens lean, imagens compactadas, porque a gente acaba que não usa todos os conceitos, todas as funcionalidades da linguagem inteira.
E se a gente instalar uma imagem completa aqui dentro de uma linguagem de programação, cara, vai ficar muito pesado. Se no seu computador já fica pesado, imagina dentro de um container. As imagens mais conhecidas, mais curtas, são a Slim e a Alpine. No caso do Node, nós vamos usar a Alpine. E fica da seguinte forma: from Node, 20, traço, Alpine, Alpine. Essa é a imagem que nós vamos usar. Node, traço, 2 pontos, Alpine. Seria essa imagem, certo? Próximo passo, nós vamos definir o diretório de trabalho, workdir. Cara, depois que você coloca no barra, é como se você estivesse navegando entre diretórios. Eu acho muito importante vocês saberem um pouco de terminal. Porque se vocês derem um PWD aqui, só para vocês entenderem a lógica da barra, eu estou no diretório barra home, barra meu usuário, na área de trabalho, dentro de uma pasta. E aqui, bom, a gente já está nessa pasta, então o Dockerfile sabe que a gente já está aqui, mas ele não sabe onde que a gente vai trabalhar. E a gente especifica para ele, por padrão, nós podemos colocar o barra app. O que é o barra app? É tudo que está dentro dessa pasta que a gente está, certo? Ou seja, ele sabe que ele vai trabalhar junto com esse index aqui, com esse package.json, e vai puxar esse Dockerfile aqui também, enfim, por padrão. Próximo passo é, como a gente já está dentro do diretório de trabalho, ele pensa assim: a gente pegou a imagem, entrou dentro do diretório de trabalho, agora nós vamos copiar o que está dentro do diretório de trabalho. Por padrão, quando você está usando algumas linguagens, etc., é muito interessante você pegar o conceito de multi-estágio. Não vou entrar nesse conceito agora, mas enfim, só segue o passo a passo. Bom, se você já trabalhou com Node, você sabe que você precisa copiar o package.json, porque aqui tem cheio de instruções aqui para o seu container, para sua aplicação rodar. Enfim, a gente vai copiar o package.json, asterisco .json, barra. O que é esse comando aqui fala? Ó, eu vou copiar todas as extensões .json, ou seja, se eu tivesse aqui um teste.json, ele copiaria. Se eu tivesse outro package aqui .json, ele copiaria, porque aqui, ó, estou copiando tudo que tem o final .json dentro do meu diretório de trabalho. Próximo passo, lembra que eu falei para vocês que nós precisamos rodar um run? Então, nós vamos rodar um run npm install. Para quê? Para copiar as dependências aqui que o package.json nos fornece, certo? Bom, próximo passo, após a gente instalar todas as dependências que o package.json fornece para a gente, é copiar tudo. Então, a gente copia tudo. O copy ponto, espaço ponto, fala assim, ó, eu quero copiar tudo que está aqui para dentro do container, tudo. Então você dá um copy ponto, espaço ponto, certo? Bom, próximo passo é a gente documentar a porta que nós vamos usar. No caso, eu vou documentar a porta 3000, certo? E o próximo passo é o CMD. CMD eu acabei como falei no vídeo, nos slides, mas o CMD ele vai executar algum comando que a gente passar para ele, certo? No caso, nós vamos usar o npm.start. Por quê? Para iniciar a aplicação, tá? E o que o CMD faz? Ele roda no terminal. E você vai acabar se deparando em alguns códigos o conceito de entry-point. O entry-point, ele força esse arquivo ser um executável, o Dockerfile ser um executável. O CMD, ele executa, o entry-point força ser um executável. Bom, vamos dar uma recapitulada aqui na imagem para depois nós irmos para executar ela. O from, ele vai definir para a gente qual a imagem base que a gente vai usar para o nosso projeto funcionar. Se fosse Python, você usaria do Python. Se fosse Java, você usaria o Maven, o Gradle. Se fosse do PHP, você utiliza do PHP. Enfim, no caso, como é Node, utilizamos do Node. Workdir, diretório de trabalho. Onde que nós estamos? Nós vamos usar todos dentro do barra app. O barra app é considerado tudo que está dentro daqui da raiz do código. Por isso que é muito importante o seu Dockerfile estar na raiz do código. Copy package.json. Nós estamos copiando o arquivo de configuração aqui. Mas isso é uma especificidade do Node, certo? Run npm install. Vamos estar rodando. É como se a gente estivesse rodando isso no terminal também. Só que para instalar todas as dependências do package.json.
Copy, ponto, espaço, ponto. Copia tudo que está dentro do diretório de trabalho pro Docker, pro container. Expose, documentamos a porta que vamos usar. Não é a porta oficial que vamos usar. CMD, npm start, fala, ó, a aplicação vai startar. npm start, você usaria isso aqui no terminal se você fosse fazer essa aplicação, certo? Enfim, agora nós vamos para outro conceito, que é o terminal do Docker. Eu posso me aprofundar em vídeos futuros sobre o terminal do Docker, mas eu tenho um repositório no GitHub cheio de comandos dele. Eu vou acabar deixando na descrição do vídeo esse repositório para vocês darem uma olhada, tá bem explicadinho, tá? Mas o primeiro passo é a gente buildar a imagem, Docker build. No caso aqui a gente está falando, ó, tudo que a gente for fazer de instrução do Docker, a gente tem que colocar o Docker na frente. Docker build menos T, por que menos T? Que a gente quer definir um nome para essa imagem. Primeiramente a gente está fazendo a imagem aqui. Eu vou colocar teste vídeo, sei lá, teste vídeo, espaço ponto. Por que ponto? Porque a gente vai buildar toda a imagem do Dockerfile. Vamos dar um Enter. Pronto, funcionou. A imagem foi criada com sucesso, tá? O próximo passo é a gente fazer o container. Lembra que eu te falei que o container só executa a imagem? Então, é muito simples, porque a gente vai dar um docker run, porque a gente já está criando o container com esse comando, docker run. Tem várias flags que a gente pode usar, mas eu vou me aprofundar muito. Se nós colocamos "-p", esse é obrigatório, a gente define a porta que o container vai subir. Aqui sim nós definimos a porta que o container vai subir. No caso aqui, ó, ele vai subir na 3000. Aqui tem uma regra muito interessante vocês decorarem. O que está na esquerda é a porta que o usuário conversa com o seu container. E a que está na direita é a porta que o seu container ouve o que o usuário fala. Decora isso, é muito importante para a entrevista. "-p". E a gente pode colocar várias outras flags, como "-d", "-a". Enfim, eu não vou me aprofundar. Agora nós colocamos o nome da imagem. Vídeo. E damos um start. Bom, o container subiu e está rodando na porta 3000. Vamos dar uma olhada para ver se está funcionando? Está funcionando. Se você jogar no navegador, ó, se você jogar localhost na porta 3000 no navegador, vai estar funcionando. Minha primeira imagem e Docker está funcionando. Container é igual a true, container subiu, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que no começo fica bastante embaralhado, mas depois eu acredito que vai ficar mais fácil de ser entendido conforme vocês forem praticando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o repositório na descrição do vídeo, que tem várias imagens pré-prontas, caso vocês não queiram se aprofundar em Docker, se vocês realmente só querem passar na matéria, o professor perguntar o que é isso, o que é isso, eu acho que vocês já entenderam o conceito, o resto é só praticando mesmo. Mas caso vocês queiram, na descrição do vídeo tem um repositório que eu mesmo fiz, com várias imagens, várias linguagens diferentes para vocês irem praticando, tá? E se vocês quiserem, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V também. A imagem do Docker, ela pode ser reaproveitada e ela deve ser reaproveitada quando a imagem é boa. Então, se vocês quiserem só dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas imagens que vocês pegarem do repositório, sintam-se à vontade.